Olá, bom dia, Mundo Azul. Hoje é dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e eu queria fazer um vídeo. Eu postei essa semana agora alguns vídeos que eu fiz há 2 anos atrás, mais ou menos, não tenho muita noção, mas eu fiz uns vídeos há 2 anos atrás falando sobre isolamento social e eu não imaginei que o assunto seria tão real e atual como é hoje, né? E o motivo por qual eu fiz esses vídeos há 2 anos atrás é porque eu estava num consultório conversando com algumas mães e todas elas começaram a relatar, né, que elas já não têm mais vida social, né, por conta de terem muitos afazeres com seus filhos autistas, né? E elas falam, olha, quando acontece algum evento eu tô muito cansada, às vezes eu não me sinto, e eu não quero falar onde eu estava, né, e não quero falar o nome das pessoas, mas uma pessoa em específico, ela já estava falando com um tom bem depressivo, né? Ela relatou para mim depois, até quando as outras mães dos seus filhos foram saindo das terapias e eu fui ficando só eu e ela, e a gente conseguiu estreitar a conversa um pouco mais íntima, e aí ela relatava muito depressivamente, né, a questão de como ela se sentia isolada e a questão que como ela mesma se isolava, né. Então foi uma conversa assim bem difícil. Depois, mesmo nas próximas terapias que eu fui, assim, até ficava meio sem jeito de conversar com ela, né, mas aí eu comecei a pensar, né, será que eu tô vivendo essa mesma coisa? Comecei a observar na minha família, e foi aí que eu comecei a perceber que realmente aquele isolamento social que aquelas mulheres estavam relatando para mim naquela conversa, realmente estava acontecendo também na minha família. Eu e meu marido, a gente já não saía mais junto para lugar nenhum, os nossos compromissos e até hoje continuam assim, de casa, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, e a gente só sai junto assim para pagar contas, para fazer compras, e voltamos rapidamente para casa. Quando tem algum evento na família, se a gente não conseguir fazer uma série de situações para que a gente consiga ir, a gente opta e decide por não ir, né? E às vezes, como eu já relatei em algumas outras vezes, a gente tem uma grande vontade de ver pessoas que a gente não vê há muito tempo da nossa família, e a gente quer ir nos eventos, mas infelizmente existem ocasiões em que a gente não pode. Também um único evento que nós gostamos muito e que é muito necessário para mim, para o meu marido, para nossa família, a questão dos cultos, que nós temos um grande desejo, mas também segue a mesma questões. Se a gente não conseguir fazer uma série de situações, aí a gente não consegue ir. Então, e chega a alguns momentos que a gente já começa até a não dar tanta importância assim para essa série de ocasiões e situações que a gente tem que estar fazendo para a gente poder sair, porque a gente começa a pensar que dentro de casa nós estamos protegidos, né? É como se o mundo lá fora fosse um local de guerra, e é isso que a gente tem vivido hoje, né? Então, essa questão do isolamento social para muitas famílias que têm crianças, adolescentes e até mesmo pessoas adultas deficientes, seja com o transtorno do espectro autista, seja com outras deficiências e comorbidades, esse isolamento já vem acontecendo. E como eu costumo falar, às vezes essas pessoas elas nem percebem esse isolamento. Por quê? Porque elas saem para fazer terapia, então elas não percebem que a vida delas já está se tornando de casa para terapia, da terapia para casa, e é isso, é só. E aí muitas mulheres, elas não têm tempo, não têm condições, não têm ânimo, não têm vontade de, às vezes, trabalhar, às vezes exercer alguma função que a sociedade pede, porque eu creio e eu conheço pessoas, mulheres, que têm muito a doar para a sociedade, seja com trabalhos voluntários, em escolas, em creches, em organizações, instituições, né? E muitas das vezes se apagam, se isolam.
E aí é o que acontece. E também essa questão assim do isolamento, a gente às vezes se isola sem perceber. Outras vezes esse isolamento acontece porque a gente quer esse isolamento. E uma questão também é que é preciso que as pessoas, né, que os nossos amigos, nossos entes, nossos parentes, nossos familiares, eles entendam que às vezes esse isolamento é necessário para nós. Às vezes a gente precisa do isolamento, né, um pouquinho, para a gente poder se recompor de algumas situações, para a gente poder se posicionar na nossa vida, né, a gente se voltar um pouquinho para nossa alma, né, se voltar um pouquinho para Deus. Então, às vezes, a gente precisa um pouquinho desse isolamento. E também é importante que os nossos amigos e familiares, eles percebam que a gente também não pode viver isolado, a gente precisa ter esse contato com as pessoas. É importante que essas pessoas busquem a gente de alguma forma, né? Porque a gente, quando começa a se isolar, a gente começa a pensar que eu não estou fazendo falta, eu não... É aquele ditado que não é visto não é lembrado? Então, aí a gente começa a entender isso. E essa pessoa com quem eu estava conversando, ela estava se sentindo assim. E essa pessoa, ela já estava entrando em um quadro depressivo. Então, é importante, se você, por acaso, conhece alguém que tenha uma pessoa na família que está dentro do espectro autista ou que tem uma outra deficiência, porque a gente fala do dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, mas existem outras deficiências em que as pessoas também são afetadas, as famílias também são afetadas. Então é importante que, se você conhece, poxa vida, chama às vezes para conversar no privado, sabe? Troca uma ideia. Às vezes 3 minutos de conversa ajuda muito uma pessoa que está num quadro depressivo, de ansiedade. As mães que têm seus filhos, né, elas sofrem quadros de ansiedade bem severo, é uma coisa bem complicada. E muitas das vezes essas mulheres, elas não se abrem para ninguém. Então é importante saber lidar com essa situação com bastante delicadeza, certo? E o que eu tô querendo falar assim, que hoje no mundo tá todo mundo se isolando socialmente, e é necessário pra gente poder controlar o contágio desse Covid-19, né, pra gente poder eliminar esse vírus, pra gente poder vencer essa batalha contra essa pandemia. Então, muitas pessoas estão sendo obrigadas a se isolar socialmente, a viverem dentro de si, uma coisa que já é bem comum, já tá dentro da rotina do autista, né? Então, por exemplo, o meu filho, ele às vezes ele fala: mãe, respeita o meu isolamento, e isso ele sempre falou pra mim. Quando ele quer ficar sozinho, ele fala: eu preciso ficar sozinho, eu preciso pensar. E ele tem todo, pra ele pensar, pra ele poder liberar, né, os stings, as estereotipias e tudo que ele tem dentro de si, ele precisa se isolar, se fechar, ou ele fica no quarto trancado, ou quando ele quer, ele precisa de ar livre, ar puro, ar, né? Ele quer estar lá fora no quintal, mas ele quer que a gente fique trancado, porque ele não quer ser visto, né, dentro desse momento de isolamento dele, ele quer ficar sozinho, né? Então, os autistas, eles precisam desse momento de isolamento, e a gente precisa respeitar isso, porque eu mesmo como mãe, às vezes eu falo, eu não quero permitir que ele tenha esse momento, né? E é necessário, às vezes, para eles. Então, assim, esse isolamento que a sociedade, o mundo tá passando agora, é um momento necessário, e eu não sei como as coisas vão acontecer daqui para frente, mas é um momento necessário de isolamento. Se você pode, fique em isolamento, aprenda, entenda um pouco como que é você se voltar para si, use esse momento, use esse tempo, né,
para sua família, para você fazer se reconhecer, para você se ver novamente, né? E buscar a Deus, né? Buscar a oração, a meditação, né? Busque forças, né? E o isolamento é desligar do mundo, porque veja bem, a gente vive esse isolamento, mas a gente não se liga com o mundo, né? Hoje você pode estar isolado, muitas pessoas podem estar fazendo esse isolamento, mas ainda tá com internet, com televisão, tem todo um contato com o mundo exterior, né? E às vezes a gente não tem esse contato com o mundo exterior. Então esse isolamento não é só questão de estou isolado de contato físico, né? Mas o autista e as pessoas que passam por esse isolamento, né, por esse comportamento, o isolamento deles também é emocional, psicológico, não é só um isolamento físico, né? Eu não vou pra rua, não vou fazer isso, eu não vou ter contato com as pessoas, não vou, porque é uma coisa física. Mas essas famílias, essas pessoas, esse isolamento deles também é uma coisa um pouco psicológica, um pouco emocional, né? Então, é um momento que a gente vai passar com esse isolamento e eu espero que todos aprendam, né? E entendam um pouquinho também do que as famílias com pessoas que estão dentro do espectro autista, elas vivem, né? Então, vamos... como a gente sempre diz, ter um pouco de empatia com todos. A gente sabe que muitas pessoas não conseguem lidar muito bem com essa privação de liberdade, com esse isolamento, né? Então a gente tem que ter empatia, assim como a gente sempre pede para que as pessoas tenham empatia com as nossas crianças autistas, a gente também precisa ter empatia com os nossos idosos que estão sofrendo muito com essa questão do isolamento, né? Então, entre em contato, telefone, ligue, converse, 5 minutos de conversa ajuda muito qualquer pessoa, né? Então fica esse comentário, né? Esse videozinho aí pra gente poder tá aprendendo um pouquinho sobre isolamento social, né? A gente tem muita coisa para falar sobre isolamento, mas é isso que fica por hoje, é uma coisa às vezes necessária, às vezes inoportuna, mas uma hora vai passar, em nome de Jesus.